Bem-vindos ao 44º episódio do Acorde Música e Psicanálise. Hoje vamos analisar a obra Pequeno Mapa do Tempo, do Belchior, lançada em 1977 no álbum Coração Selvagem. Para analisar esta obra, contamos com a presença da nossa convidada, a psicanalista Irvina Sampaio. Aproveite este momento para nos seguir no Instagram e também para visitar nosso projeto na plataforma Apoia-se. Acorde, Música e Psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Está por fora, medo anda por dentro do teu coração. Eu tenho medo de que chegue a hora em que eu precise entrar no avião. Eu tenho medo de abrir a porta que dá pro sertão da minha solidão. Apertar o botão, cidade morta, placa torta indicando a contramão. Faca de ponta e meu punhal que corte o fantasma escondido no porão. Faca de ponta e meu punhal que corte o fantasma escondido no porão. Eu tenho medo que Minas Gerais, eu tenho medo que Natal, Vitória, eu tenho medo Goiânia, Goiás, eu tenho medo Salvador, Bahia, eu tenho medo Belém, Belém do Pará, eu tenho medo Pai, Filho, Espírito Santo, São Paulo, eu tenho medo, eu tenho sede, eu digo eu tenho medo, um Rio, um Porto Alegre, um Recife. Eu tenho medo, Paraíba, o medo, Paranapá. Eu tenho medo, Estrela do Norte, paixão, morte é certeza. Medo, Fortaleza, medo, Ceará. Eu tenho medo, Estrela do Norte, paixão, morte é certeza. Medo, Fortaleza, medo, Ceará. Buscar outro maninha no Piauí. Medo, meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outro maninha no Piauí.
Boa tarde, bom dia, boa noite ao nosso ouvinte. Mais um episódio do Acorde. E hoje estamos recebendo aqui a Irvina Sampaio, diretamente do Ceará, para conversar conosco aqui. Irvina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ricardo, Rafael. Um grande prazer estar aqui com vocês e agradeço muito, né, o convite. Fiquei assim muito honrada. Falei quando o Rafael me convidou, disse que eu adoro conversar sobre música e psicanálise. Inclusive, estou lá no Instagram tentando fazer uma série que é justo sobre música e psicanálise. O tempo ainda não permitiu que eu fizesse muitos, né? Na verdade, fiz um que foi sobre a música Tareca e Mariola, do Petrúcio Amorim, que também é maravilhosa. Então, agradeço muito esse convite e acho que vai ser uma tarde de conversa maravilhosa. E vamos lá falar sobre Belchior, né? Meu conterrâneo. Pois é, esse é o ponto interessante, né? A Irvina vem, como já disse, uma psicanalista que se interessa por música, ou seja, tá aqui, eu, ela e o Ricardo estamos os três muito afinados nesse gosto, né, nessa paixão. E a Irvina nos propõe uma música do Belchior, mas sendo proposta por ela, fica ainda mais interessante. Ela, uma cearense original, que tem toda uma história à frente, né? A conhecer a obra do Belchior, conhecer a música do Belchior, imagino eu já com esse olhar da psicanálise, né? Usando o ferramental psicanalítico para apreender a música, gostar. Então, eu queria que você começasse falando, Irvina, o porquê dessa escolha, o que é essa música linda, o que ela diz para você, que te fez escolher assim, sem pensar muito, que eu sei. Então, vamos lá, né? Na verdade, foi uma grande dificuldade, foi sem pensar muito, mas também foi difícil porque quando eu pensei, quero trazer a discussão Belchior. E aí, como cearense, não tem os cariocas que dizem que são carioca da gema? Pois eu sou cearense do cuscuz. Então, como boa cearense do cuscuz, legítima, eu fiquei, gente, eu amo simplesmente todas as músicas de Belchior. Então, como é que eu vou fazer para escolher? E aí vieram várias outras que, inclusive, eu escuto até bem mais do que essa que escolhi. Só que aquela coisa de justo, eu quis ir no que a intuição me mandou primeiro. E aí, entre tantas outras, me veio um Pequeno Mapa do Tempo. Porque essa é uma música que aí eu já vou começar falando de uma marca específica que ela fez em mim. Houve um período da minha vida que eu, como analisante, como paciente, né? Afinal, nós psicanalistas também precisamos das nossas análises pessoais com outros psicanalistas, outras psicanalistas. E houve uma época que o consultório do meu analista, ele fazia questão de colocar músicas na recepção. E geralmente estava rolando Belchior. E aí teve uma sessão que eu cheguei angustiadíssima e estava rolando Pequeno Mapa do Tempo. E eu ia falar justo sobre medo, sobre angústia, sobre temores, e a música estava lá, medo, medo. Eu disse, gente, que é isso? Isso aqui já é uma intervenção que esse homem está fazendo sem saber. Então, quando eu pensei na nossa conversa hoje, pensei a partir também dessa questão mais pessoal, que eu disse, bom, essa música tocou ali num momento muito importante de uma pré-sessão, né, minha de uma entrada ali numa sessão de análise, então ela já me marcava por outras coisas, porque eu sempre fui uma pessoa muito afeita a estar atenta às letras. Tem gente que às vezes vai escutando ali, né, e vai cantando e não sabe nem o que tá cantando. Acontece também comigo, mas desde criança eu sempre amei ficar viajando nas letras das músicas. Que legal. E aí, quando a gente começa aqui, né, você falou muito em medo, né? Ele já entra, né, bem Belchior, com os dois pés no peito, ele já vem, né? Eu tenho medo e medo está por fora, o medo anda por dentro do teu coração. Eu tenho medo de que chegue a hora em que eu precise entrar no avião. Começa já falando muito forte de medo. E o que a gente pode falar de medo, Irvina? O que você acha? Então, Ricardo, muitas coisas, né? Em primeiro lugar, também eu gostaria de destacar uma coisa que eu sempre gosto de falar quando a gente está pensando nessa articulação música e psicanálise, é que a nossa pretensão não é psicanalizar a música, né? Mas eu gosto de pensar com o Lacan, quando o Lacan diz assim, né? Aquela frase dele que ficou famosa, que ele fala, bom, nós só somos responsáveis por aquilo que nós falamos. Nós não podemos nos responsabilizar pelo que o outro escuta. E aí, quando eu trago isso para a música, e depois pensando mais especificamente no Belchior, mas pensando em geral, em compositoras, compositores,
o compositor, a compositora só é responsável por aquilo que ele escreve naquele momento. Belchior tem uma série de entrevistas falando sobre as composições dele, né? Ele se considerava um letrista mesmo, então ele fala muito das letras, de por que que ele escreveu, mas depois que foi para o mundo, aí, como diz aqui no Ceará, morreu Maria Preá, porque aí não tem mais domínio. Morreu Maria Preá é uma coisa assim, tá feita, é isso. Foi. Foi, Foi. porque aí a gente só vai poder ser responsável. Já é. Ele foi responsável pelo que ele escreveu, mas o que a gente escutou, o modo como isso nos atravessou, aí cada um e cada um é que vai se responsabilizar. Então, quando a gente pensa em medo nessa música, né, eu gosto muito de pensar também nesse sentido. Medo é um significante, né? Pensando também numa perspectiva mais lacaniana, pensando numa perspectiva freudiana, medo é um afeto. Lacan também considera um afeto, né? É um afeto que vai nos afetar a cada um de nós de maneira distinta. Então, eu pensei em conversar com vocês em relação a essa música e ao medo, numa dupla perspectiva. Uma, o que o Belchior, né, segundo ele mesmo, estava pensando e sentindo naquele momento e como isso pode nos atravessar. Porque essa música ela tem uma perspectiva histórica muito forte. Eu costumo dizer, para mim, assim como fã de Belchior, eu tenho uma trilogia que eu montei na minha cabeça, que é ele fez muitas músicas no período da ditadura, né? Nesses 21 anos terríveis que a gente teve na história do nosso país. E aí eu pensei nessa dupla perspectiva, que é uma, ir caminhando com essa música aqui a partir da ditadura, e aí que medos existiam na época, que medos retornaram para a gente nesse cenário político que a gente vive contemporaneamente, né? Que nós vivemos aí um certo retorno do fascismo. Então, que medos reapareceram, tal qual uma espécie de retorno do recalcado na nossa sociedade. E a outra perspectiva é essa mais subjetiva, mais singular, claro, não desconsiderando o período histórico, mas pensando em outros sentidos para esse significante medo e outros significantes que ele traz na música. Então, quando ele começa, né, Ricardo, como você bem pontuou aí, quando ele diz, né, só um pouquinho antes eu vou voltar para a coisa da trilogia, lembrei aqui. Eu faço uma certa trilogia na minha cabeça, não sei se vai fazer muito sentido para vocês, mas que é assim, 1974, ele lança A Palo Seco, e é uma música que ele fala sobre uma palavra cortante, né? Eu quero é que esse No canto disco Anunciação, né? Não é isso? exato, né? Eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sono e de sangue e de América do Sul. Por força deste destino, você sabe, eu também sei, um tango argentino me vai bem melhor que um blues. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76. E eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. E eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Então, 1974. 1976, se não me engano, ele lança Velha Roupa Colorida, que também é uma música Maravilhosa. importante, né? Muito, muito. E a Elise interpretando é a coisa mais linda. Nunca mais teu pai falou she's living home e meteu o pé na estrada like a rolling stone. Nunca mais você buscou sua menina para correr no seu carro, loucura, chiclete, som. Nunca mais você saiu à rua em grupo, reunido, o dedo em B, cabelo ao vento, amor e flor, que é de um cartaz. No presente a mente, o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais. No presente a mente, o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve mais. E depois, 1977, no disco Coração Selvagem, que eu amo esse disco e amo essa música Coração Selvagem também, mas ele vem com um pequeno mapa do tempo, 1977. Então, para mim, essa é uma trilogia de, digamos assim, resistência à ditadura. Eu acho que são 3 músicas extremamente cortantes,
E essa, né, Pequeno Mapa do Tempo sempre me dá uma ideia de que aquele tempo na ditadura estava tão em suspenso, estava um tempo tão compactado no sentido ruim, um tempo tão comprimido, as pessoas não tinham certeza do amanhã. Claro que a gente nunca tem certeza do amanhã, mas é diferente quando tem um perigo, uma ameaça real, que diz que a gente pode desaparecer, ser assassinado, não voltar para casa, ser torturado. Então, em primeiro lugar, eu acho que o que o Belchior está falando, né, nesse sentido dessa análise, partindo desse medo real da ditadura, quando ele diz, né, Ricardo, eu tenho medo e medo está por fora. O medo anda por dentro do teu coração, o medo está fora, está nesse regime ditatorial, militar terrível que as pessoas estavam enfrentando, e o medo está por dentro de cada coração, sobretudo daqueles corações que estavam ali protestando, como Belchior, né, lutando. Essa música foi censurada em Sim. 1977, né, Uma das então faixas do disco não entrou, inclusive, também. não entrou, justamente. Então, assim, ele estava usando a arma que ele tinha, cortante, como todo, né, que era a voz. E aí sempre, eu até já vi ele falando em entrevista, que nessas músicas ele sempre faz essa referência, essa coisa cortante, porque era a voz, a própria arma que ele tinha, e tem essa referência mais nordestina, né, não estereotipada, obviamente, né, que aí os discursos xenófobos vão nos estereotipar, mas não estereotipada, mas há essa referência nordestina de um povo de luta. E aí tem a faca, tem o punhal, tem a peixeira, né, tem o cangaço, então tem resistência nessa voz, essa voz que é cortante. E aí eu penso Canudos da vida. os Isso. canudos da vida. E aí eu penso esse medo por esse lado, nessa primeira frase que Ricardo leu, tá por dentro e por fora, e sempre pensando, né, na outra perspectiva, sempre me evoca também o texto estranho do Freud, né, o estranho familiar, Inferno. ou agora tá traduzido Heimlich. como Unheimlich, né, agora tá traduzido como o infamiliar. O próprio Freud deixa em aberto essa tradução, né? Porque ele disserta tanto sobre esse tema, é tão rico. Refalando em Belchior, a gente falou muito desse infamiliar no outro episódio que nós fizemos com o Zé Modesto sobre a hora do almoço, porque ali, Isso. apesar de ser uma situação familiar, o que você tinha mais ali era o infamiliar, né? Tensão, Agora, né? Uma coisa E que... Irvina, só complementando aqui o que você falou, a gente não está decifrando, trazendo como uma verdade, olha, o que o Belchior quis dizer foi isso. Já chegaram, às vezes aparecem alguns comentários, né, sobre os episódios. Ah, mas você está dizendo, principalmente no Instagram, que a gente coloca só uns cortezinhos, às vezes a pessoa pega um corte de 40 segundos e escreve 2 páginas sobre aquilo e fala, olha, você pegou um corte de 40 segundos de uma conversa de 1 hora sobre uma outra música, então é a camada sobre a camada sobre a camada, e no fundo o que a gente fala aqui é um ponto de vista nosso, né? Não Ponto quer de dizer, vista, né? é um Quer dizer dos que os outros pontos de teriam- vista, exatamente. Você tem 360 graus ali em volta do fato, né? Se você for pensar geometricamente, né? Dá a volta dos 360 graus, eu diria que talvez tenham muito mais que 360 respostas. Mas como o Freud trazia também na interpretação dos sonhos, é muito mais importante o que você traz do sonho do que o sonho em si. O que você lembra do sonho é muito mais importante do que o que você sonhou. Então aqui é o que a gente, ao ter contato com essas letras, nós três aqui, é legal porque a gente faz questão no acorde também de fazer com mais pessoas, senão ficaria chato, né? Só eu e o Rafa teria aquele viés, né? Meu viés do Rafa, e ficaria uma coisa meio enviesada. E como a gente traz sempre pessoas diferentes, esse viés a gente tenta desfazer, porque vai ser o seu ponto de vista, o meu e o do Rafa juntos. Isso é riquíssimo, né? Então, quando coloca aqui, você falou do medo que anda do meu coração, me lembra outra música aqui, quando fala de avião, né? Um avião na ditadura, que é o Samba de Orly, porque vai, meu irmão, pega esse avião. Você tem razão de fugir assim desse frio, mas veja. Vai, meu irmão, pegue esse avião. Você tem razão de correr assim desse frio, mas beija o meu Rio de Janeiro antes que um aventureiro lance mão.
Então ele está lá em Paris e fala, olha, pega esse avião para encontrar o pessoal, porque o avião aqui nesse caso pode ser também o exílio, né? Quando a gente olha exatamente, né? Eu tenho medo de que chegue a hora em que eu precise entrar no avião, seria o exílio. Isso eu vi aqui, não quer dizer, um dia alguém pode falar, não, conversei com o Belchior, ele falou que avião é avião mesmo, né? Como dizia o Freud, né? Tem um significado diferente. Às vezes um charuto é só um charuto. E estamos, né, gente, no campo do simbólico, onde os sentidos são múltiplos. Então, eu acho mesmo que é importante a gente ampliar, porque eu escuto de uma maneira, Ricardo de uma, Rafael de outra, e o Belchior de outra. E às vezes o próprio Belchior, em entrevistas diferentes, mudava também as coisas que ele estava falando sobre uma mesma letra. Mas eu também penso nessa perspectiva do avião, por exemplo, como exílio, e voltando só um pouco para essa coisa do medo tá por fora, tá por dentro, além do estranhamente familiar, né? Porque imagina a angústia que se vivia também como artista no período da ditadura, no caso do Belchior, né? Então esse medo por dentro e por fora, esse medo estranhamente familiar, também me lembra a categoria da extimidade que o Lacan nos propõe. Aquilo de mais íntimo no sujeito tá pelo lado de fora. Aquela banda, né? Aquela faixa de Möbius ali, tá dentro, tá fora e tá dentro. Então, quando ele começa a música com isso, e aí eu falei pra vocês, né, que eu estava lá no consultório. Isso é quando eu era presencial, na sala. E eu, gente, é isso. É uma coisa que tá por dentro, tá por fora. O mais íntimo do sujeito pode estar também no lado de fora, né? Então essa extimidade, eu acho que o Belchior sabe falar muito bem dela. E aí quando ele diz, né, eu tenho medo de que chegue a hora em que eu precise entrar no avião, acho que a partir do ponto de vista da ditadura, do que ele viveu na ditadura, a gente pode pensar como exílio, e eu penso naquela coisa mais particular do particular, mais subjetiva também, ampliando, quantas vezes a gente tem medo de entrar no avião, sendo esse avião um transporte que vai nos levar para outro lugar? Quantas vezes a gente tem medo na vida também de mudar de lugar? Isso acaba acontecendo bastante. E aí, o Ricardo perguntou o que é medo, e acho que uma coisa interessante de pensar também acho que o medo, como esse afeto muito fundamental, ele é aquilo que nos serve para fugir de um perigo real, um alerta. Sem o medo, às vezes, a gente não consegue escapar, não consegue fugir, porém, em outros momentos e outras circunstâncias da nossa vida, o medo pode ser sintomático, o medo pode inibir a gente, o medo pode nos paralisar. No caso aqui do Belchior, eu acho que ele está cantando o medo justamente para se colocar no lugar de não paralisia, de não apatia. Boa, mas sabe o que você falou agora do afeto? Eu fiquei pensando, é interessante porque assim, nós podemos pensar no medo, na angústia e no pânico, né, barra terror, no terror, vamos dizer assim, psicanaliticamente falando. A angústia é aquele afeto que não tem um destino definido, claro, a gente não sabe de onde vem, por que você está com angústia, né, você não sabe qual é o evento. O pânico ou o terror é um medo que vem em que você não está preparado, uma coisa abrupta, e por isso causa esse trauma, né? Já o medo é uma preparação para algo conhecido, algo que você sabe. Então eu acho que o Belchior usou, e ele repete a palavra medo. Ele faz um refrãozinho na música que ele repete 6 vezes o medo, né? Não é à toa. Um compositor tão prolífico quanto ele, né, que tem letras tão grandes, tão extensas, com muitas palavras, muito narrativo, ele é muito narrativo nas suas obras, né? Ele narra muito, ele conta muito uma história. Ficar repetindo essa palavra 6 vezes em cada um dos refrões, né, do refrão que se repete, não é algo vulgar, não é algo à toa. Então ele sabia muito bem, e eu acho que ele estava deixando muito claro o que era esse medo. Ele sabia qual era esse medo, né? Não era um medo subjetivo, era um medo claro. Então quando ele fala, e aqui ele fala do sertão logo no segundo verso, né? Eu tenho medo de abrir a porta que dá pro sertão da minha solidão. Com todas as referências literárias, Belchior era muito intelectual, muito culto, né? Ele cita muitos autores. Esse sertão me remete a Euclides da Cunha, esse sertão que ele coloca ali me remete a Guimarães Rosa, me remete a um sertão que é um mundo interno muito complexo, né? Muito, muito vivo de memórias, de traumas, tudo que nos constitui, especialmente naquele momento. Então eu queria deixar claro que, na minha opinião, na minha versão, esse medo que o Belchior aqui tão bem delineia nessa música tinha um sentido muito claro, muito bem resolvido, muito bem endereçado, né? E aí ele estica, né, gente, assim, vocês que são músicos, né, também, não sei como dizer isso na teoria musical, mas ele estica essa coisa, né, ele fala medo, tem uma repetição, como você falou, né, Afa, e tem um
esticar desse medo, que aí eu acho que também a mim sempre me remeteu essa coisa de iam passando os anos da ditadura, né, os anos de ferro, os anos duros, e esse medo não passava. Esse medo ia se repetindo, e a gente tem na psicanálise essa categoria muito importante, que é a categoria da repetição. Repetir, 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 até conseguir, e nem sempre é possível, elaborar algo. Então me parece também, na minha visão, que essa repetição do medo que você bem colocou, que ele sabe, é um medo muito bem definido, que aí falando no real, no palpável da coisa, no real da realidade, né, não ainda no real do Lacan, mas também no real do sem sentido, porque quantas pessoas desapareceram e não havia um sentido para aquilo, um corpo, um achado. Então eu acho que ele fala do medo da tortura, do exílio, da morte, da perda dos amigos, né, o Ricardo falou da outra música em que um irmão vai embora, um amigo vai embora, e aí quantas músicas a gente tem na MPB nesse período falando sobre isso, né, Milton Nascimento, o próprio Chico Buarque, Gilberto Gil, o Belchior, Caetano, né, então a gente tem muito, e aí eu considero sim que ele usa dessa repetição do medo para falar da nossa repetição psíquica também. Há um medo que se repete dessa realidade da ditadura, e há o medo, a gente bem sabe quando a gente sente medo de alguma coisa, ele é um afeto que fica ali pulsando, né? Pulsa, pulsa, esse medo se repete até que você consiga fazer algo para elaborar. Então eu acho que o Belchior, ele estava sabendo muito bem mesmo. Ele fez a música. Ele fez a música para lidar com esse medo. Ele Pra fez a nós. música para nós, exatamente, para que a gente também pudesse lidar com esse medo. Então acho que tem um dado de repetição aí muito forte. Eu falei há pouco sobre as citações que o Belchior usa, né? E eu acho isso tão genial. Ele cita, não tô falando dessa música só, mas na obra dele, ele cita George Orwell, ele cita Erasmo de Roterdã, ele cita muita gente, né? Mas nesse Bicho era disco, culto. ele era muito Sim. culto e ele sabia trazer essa cultura. Mas nesse álbum, no álbum Coração Selvagem, que a Irvina já citou, que é um álbum muito interessante, é o terceiro álbum dele, eu acho que é o álbum que ele começa a encontrar a dicção dele, vamos dizer assim, né? Não sei, pra mim é Belchior em estado pleno, mais do que nos dois iniciais, tá? Mas nesse álbum ele faz uma citação meio velada, quer dizer, meio velada não, ele faz uma citação literal, acho que se não me engano na última faixa do texto, que chama Populus, uma peça lindíssima também, ele faz uma citação a um poema do Carlos Drummond de Andrade que chama Congresso Internacional do Medo, que é uma coisa linda. Primeiro foi seu pai, segundo seu irmão, terceiro agora é ele, agora é ele, agora é ele, de geração em geração em geração. No Congresso do Medo Internacional ouvi o segredo do enredo final. Sobre Populus, meu cão, sobre Populus, meu cão. Documento oficial em testamento especial sobre a morte sem razão de Populus, meu cão, de Populus, de Populus, de Populus. Papulus, 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 meu cão. Papulus, 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 meu cão. Nessa música que nós estamos aqui refletindo, no Pequeno Mapa do Tempo, ele não cita diretamente, mas ele faz umas menções, o que me leva a pressupor que, na verdade, este poema do Drummond está por trás de tudo. O poema é bem curtinho, eu vou ler aqui, eu tô com o livro do lado, esse poema o Drummond publica em 1940 no livro Sentimento do Mundo, e ele estava falando também de uma ditadura, não é a ditadura que o Belchior viveu, é a ditadura, Estado Novo, né, Vargas, mas eu vou ler o poema, depois me digam se não tem a ver com essa letra. Veja, ele cita na outra música, mas eu acho que essa música tá por trás. O poema é Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas.
Se o Belchior não chafurdou nesse poema, eu já não sei mais nada, porque tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui no álbum inteiro. E ele chafurdou, Rafael, porque assim, né? Ele era como você colocou, né? Belchior, ele fala muito de que a música é uma espécie muito peculiar de poesia. Então ele está sempre se dizendo também esse poeta da música. Música, poesia, música e literatura. Então ele é um grande estudioso de Carlos Drummond, ele é um grande fã estudioso de Edgar Allan Poe, de Dante Alighieri, de João Cabral de Melo Neto. E aí quando eu falei para vocês de uma certa trilogia, que eu acho que existe aí uma trilogia porque eu quis reduzir, né? Mas eu acho que existe uma trilogia desse período da ditadura, que é a Palo Seco, 1974, a 1976, né? Velha Roupa Colorida, 1977, Pequeno Mapa do Tempo, mas aí a gente tem Pópulos também, que você pontuou agora, e tem a Divina Comédia Humana também, nesse mesmo período, né? Completamente 77. referenciada a Dante Alighieri, né? Completamente. Total. E a Palo Seco tem uma referência muito direta, que é a que veio primeiro, digamos, né, em 74, tem uma referência muito direta a um poema do mesmo nome, com o mesmo nome do João Cabral de Melo Neto. Que já que você lê um poema, até separei aqui, é enorme, mas eu separei um trecho curtinho, queria saber se eu posso ler. Puxa. Por favor. Porque eu coloquei trilogia, mas assim, aí é uma quadrilogia, a gente entra com Pópulos, com Divina Comédia, porque de fato, para ele, música e literatura eram indissociáveis, né? Indissociáveis. Tanto que ele diz assim, tem uma entrevista que ele diz assim, meu Deus, eu não pensei que a minha música, que eu fosse fazer tanto show. Eu faço muito show, que a gente vai entrar depois na parte que ele fala aqui das cidades, né? De alguns estados. Ele fala, eu faço muito show, eu achei que a minha música não ia ter esse alcance tão popular. Mas ia, né? Porque o povo, e aí o Pópulos, né? Ele fala desse sujeito escravizado, enfim, o povo quer também um espaço para se encontrar com essa sabedoria que muitas vezes é negada a esse povo, que muitas vezes esse povo é colocado à margem desse acesso. Então, o Belchior é um cantor popular, é um cantor do povo. Por mais que haja essa erudição dele, ele soube se fazer muito popular, né? Migrante, nordestino, no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Enfim. E aí, o João Cabral de Melo Neto, se eu não me engano, que é um poeta pernambucano, né, nordestino também, se eu não me engano, eu não sei exatamente, mas eu acho que esse poema do João Cabral foi escrito em espanhol primeiro, depois veio para o português, eu acho que foi ali em 1961, 62, mais ou menos, publicado no Brasil. E o nome é A Palo Seco, que A Palo Seco pode ter muitas interpretações, né, mas quer dizer aquela coisa dita muito direta, muito rasgada, muito objetiva, aí tem a ver com o palo do flamenco, que é um palo mais duro, mais seco, e tem a ver também com o palo no sentido de madeira, né? Que é assim, como diz aqui, vai por cima de pau e pedra. Vai dizer mesmo no seco. Então, o poema que inspira a Palo Seco, mas que eu acho que inspira Pequeno Mapa do Tempo também, diz assim: cante a palo seco é um cante desarmado, só a lâmina da voz, sem a arma do braço. Que o cante a palo seco, sem tempo ou ajuda, tem de abrir o silêncio com sua chama nua. Essa é uma parte. A outra é o mesmo que cantar num deserto sem sombra, em que a voz só dispõe do que ela mesma ponha. É que Belchior faz, gente. Ele canta no deserto sem sombra. Ele realmente se apropria, né, dessas obras de arte, porque é isso, ele tá falando dele, né? E o deserto sem sombra pode ser o sertão, que você falou tanto, né? Aí no Carlos Drummond, com ele, que eu faço essa separação, né? Sertão, esse sertão aí, porque me parece quando ele diz, eu tenho medo de abrir a porta que dá pro sertão da minha solidão, apertar o botão Cidade Morta, placa torta indicando a contramão. Aí vamos para nossa dupla análise. Tem a coisa da ditadura, porque ele fala, né, de apertar o botão, Cidade Morta, o sertão da solidão, que tem a ver também com quando as pessoas eram colocadas em solitárias, sem acesso a nada, enfim, no DOPS, nesses instrumentos, nesses lugares aí, né, de torturas, enfim. Tem a ver com isso, claro, apertar esse botão da Cidade Morta, quantas pessoas mortas, quantas pessoas desaparecidas, e, de modo mais subjetivo, mais singular, acho que também tem a ver com não é fácil acessar os nossos sertões.
porque os nossos sertões nos levam a nos encontrar, pelo menos, no mínimo, com as nossas solidões. E aí lidar com a solidão pode ser muito árido, porque é lidar também com o próprio desamparo humano, né? Vocês falaram, né, da interpretação dos sonhos, do Freud. Eu fiquei lembrando de que 5 anos antes da interpretação dos sonhos, a gente tem aquele texto que foi engavetado e depois, após a morte dele, retorna, que é o Projeto para uma Psicologia Científica. Eu adoro esse texto, por mais que ele tenha uma linguagem super neurológica, mas eu acho que... Neurológica. mas eu acho que... Tá tudo ali, né? Tá tudo ali. Tá a base para a interpretação dos sonhos, para os 3 ensaios. E lá ele fala do desamparo humano. E ele diz que a gente tem nesse outro a nossa primeira força auxiliar, não vai deixar a gente morrer, mas também a nossa primeira força hostil. Não vai nos atender sempre que a gente quer. Então é quase como se abrir a porta e dar de cara com o sertão da solidão, fosse dar de cara também com esse desamparo lá primordial. É reencontrá-lo, né? É reencontrá-lo. É de uma solidão que, apesar de você saber que existe o outro ali, mas esse outro às vezes é uma força hostil. A relação com esse outro é ambivalente. Às vezes é amor, às vezes é ódio, às vezes é a força auxiliar, às vezes é a força hostil. E uma outra coisa que eu lembrei também, quando vocês falaram da interpretação dos sonhos, Ricardo estava dizendo que tem ali, né, o que o sonhador traz, os múltiplos sentidos para uma coisinha que aparece no sonho. E tem também uma coisa curiosa que o Freud fala, que é o umbigo dos sonhos. Umbigo dos E eu acho que a gente tem um umbigo nas músicas também, no sentido de, por mais que a gente mergulhe aqui nesse pequeno mapa do tempo, e aí eu acho que é pequeno, porque é quase como se o Belchior também estivesse dizendo assim, estamos num estado aqui muito suspenso, muito causador de medo, então que a gente tem um pequeno mapa, dá pra gente ir se norteando de pouquinho a pouquinho, não dá pra gente avançar muito, porque a gente não consegue enxergar com amplitude onde a gente tá. Então vamos tentar, quase como se fosse um mapa de bolso, vou tentar aqui sobreviver esse dia e o outro e o outro. E às vezes o que a gente faz na nossa vida é isso. Às vezes a gente não consegue se planejar, né, com muita antecedência, ou a gente está passando por uma situação tão difícil que a gente não consegue vislumbrar um futuro, e tudo que a gente tem é um pequeno mapa desse tempo. E um umbigo das coisas que diz, esse sentido você não pode acessar. Isso aqui, minha filha, é sertão quando tá na seca. Porque o sertão tem horas que chove e fica lindo de se ver e tem muita abundância. Mas quando ele tá na seca, quando ele tá na aridez, o sertanejo, a sertaneja sofrem também com aquilo. E aí eu acho que nós, às vezes, somos sertanejos e sertanejas de nós mesmos, quando a gente tá psiquicamente num solo árido. Viajei, né, gente? Mas enfim. Não, é por aí mesmo, Irvina. E assim, isso é humano, né? Isso faz parte do humano. Dá pra ficar buscando o significado do significado, de onde veio, pra onde veio. Tem um dos primeiros livros da Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem. Maravilhoso. Né? Que é maravilhoso. Tem uma frase que está na epígrafe do livro, né? Ele estava só, estava abandonado, feliz, perto do coração selvagem da vida. Isso aí vem do James Joyce, né? Do Retrato do Artista quando jovem. E aí quando você vai mergulhando camada, né? Você vai parar em Jack London, os White Fang. Assim, quando meus 18, 19, 20 anos, eu tive um contato grande, assim, eu gostava muito de literatura beatnik, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, né, Burroughs, e para mim o mais beatnik de todos os autores brasileiros era o Belchior. Então eu vi o Belchior muito próximo, né, de um Jack Kerouac que escrevia sobre a vida, né? Era aquela pessoa que escrevia sobre a vida, né? Ele sentia a vida e sobre a vida ele escrevia, fazia suas narrações bem próximas do que o ser humano sente e sempre sentiu, mas dentro de uma narrativa, né? Ele narrava fatos acontecendo, né? E aquilo virava, né, o texto dele maravilhoso. E quando ele entra aqui que dá para o sertão da minha solidão, apertar o botão Cidade Morta, placa torta, indicando a contramão, ele está sempre falando disso, né? Que é o sinal que está fechado para nós, que estamos jovens. Por isso cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Assim, Então,
como nossos pais, né? Exatamente, que é o sinal que está fechado para nós que somos jovens, né? E ele escrevia muito bem sobre isso, né? E ia trazendo camada sobre camada, que quando a gente começava a escutar, se lembrava da outra, lembrava, e isso é maravilhoso, né? De você poder fazer toda essa desconstrução e construir de novo de um outro jeito todo esse significado, os significantes que ele trazia aqui. Faca de ponta, o meu punhal que corta. Então vai embora, vai embora. Se deixar, eu fico aqui, ficamos aqui 3 dias falando disso tudo. E olhe lá, ainda é pouco, viu? Vai, Porque é eu pouco. acho. É pouco. Eu acho muito assim. Eu sinto, né? E aí, como cearense, né? Belchior é de Sobral, eu sou de Fortaleza, ambas as cidades aqui no Ceará. E ele tem um sentimento, assim, que eu acho que muitos cearenses e muitas cearenses têm, que é como se a obra de Belchior ela fosse um grande livro. Você falou aí de relacionando com nossos pais, Pequeno Mapa do Tempo, e aí a Palo Seco, a gente está costurando muito essas músicas, acho que não à toa, é como se ele fizesse um grande mapa desse sujeito que você está falando aí, um grande mapa, e que também se transforma num pequeno mapa, que aí ele desce, né, no singular, na particularidade, mas é desse homem comum, é dessa mulher comum. É quase como se ele fizesse assim uma ode à vida ordinária, à vida cotidiana. Ele fala as pessoas cinzas, né? Tem outra canção que ele fala as pessoas cinzas, enfim, e tem outra que ele fala um preto, um pobre, um estudante, uma mulher. Então, ele vai trazendo as pequenas coisas que vão acontecer na nossa vida, mas atravessadas pelo macro também, atravessadas pela ditadura, atravessadas. Então, é um grande livro em que os capítulos vão se subsequenciando. Até porque ele é só um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. Né? E com essa marca muito forte, já que você lembrou de apenas um rapaz latino-americano, né? Acho que com essa marca, porque também no rapaz latino-americano ele fala: sons, palavras são navalhas, e eu não vou cantar como convém sem querer ferir ninguém. Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. Sons, palavras são navalhas, e eu não posso cantar como convém sem querer ferir ninguém. Mas não se preocupe, meu amigo, com os horrores que eu lhe digo. Isto é somente uma canção. A vida realmente é diferente, quer dizer, ao vivo é muito pior. Olha como ele é cortante em todas as músicas. O Caba tá Palo seco. Faca de ponta. É, E a- se corta. ele, Palo seco isso. ele tá com a peixeira dele ali, a peixeira musical dele, empunhada a todo momento. Então, só que ele tá falando dessa fineza. Ele tá dizendo de um rapaz latino-americano, ele tá dizendo de um migrante que saiu do Nordeste, foi pro Sudeste, foi pro Sul. Então, ele tá sempre falando dessas miudezas. E aí, eu acho que, enquanto cearense, a gente tem essa visão, assim, de que é quase como se ele pegasse um livro, um grande livro, falando do Ceará, mas falando também da experiência que é ser um cearense fora do Nordeste, fora do Ceará, estar no Sudeste, enfrentar várias dificuldades. E é por isso que o povo se identifica. Porque olha quantos nordestinos e nordestinas, né, construíram, auxiliaram na construção de várias cidades, de vários estados no Sudeste, né, do Brasil inteiro, no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, enfim. Então, eu acho que a gente, independente de onde a gente esteja, eu sou uma cearense que estou em São Paulo, estou em Porto Alegre, né? Belchior morre no Sul. Estou em Porto Alegre, tá, mas é como se esse grande livro do Belchior tivesse sempre debaixo do nosso braço. Eu, pelo menos, sinto assim, sabe? Acho que ele faz essa ode ao sujeito comum. Mas, não obstante toda a beleza do que você acabou de falar, eu quero provocar a Irvina, uma quase conterrânea do Belchior. Vamos, em termos de estado, vocês são conterrâneos? Alguém que se identifica tanto com ele, que gosta, como deu pra Só perceber? falta os ônibus amarelos aí. Não tem. Os ônibus amarelos de Sobral que não tem em Mas eu quero provocar a Irvina agora, eu quero ouvi-la falar sobre o título. E eu vou explicar por que eu quero ouvi-la falar sobre o título.
título, porque o Belchior é um compositor que eu acredito que ele era muito cuidadoso com os títulos. Então, por exemplo, você falou do Apalo Seco, que vem de um poema, a própria música que eu já citei aqui, onde ele cita o poema do Drummond, chama Populus, que também tem toda uma... Ele fez um disco chamado O Elogio, Advém do Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã. Ele fez a Divina Comédia, né? Ele deu esse título também, vindo de Dante. Ou seja, o título para ele, seja título da música ou título dos discos, não era algo que ele fazia muito sem pensar. Não era uma decisão comercial, ou, põe o título. Não. Ele realmente pensava. E essa música eu achei super interessante porque assim, eu acho que tem muitas possibilidades da gente entender esse título. Algumas delas a Ivna já até falou. E aí eu vou ter uma, o Ricardo vai ter outra, você vai ter outra, quem estiver nos ouvindo vai ter outra. Isso que é a grande beleza do negócio, né? Mas o que me chama a atenção? A música, ela fala sobre medo, como a gente está aqui, né? Dissertando desde o início, e evidentemente ele está falando sobre o medo daquele momento, o medo da repressão, o medo de se deparar com o seu próprio sertão, como a Evina já falou tão bem. Enfim, são muitos medos. Mas aí ele escolhe colocar no título da música Pequeno Mapa do Tempo. Que é lindo esse título, né? É extremamente poético e ele vai citando localidades do Brasil que dá pra gente entender o mapa. Esse pequeno mapa, a Evina já fez aqui uma reflexão interessante, né? Porque assim, pequeno porque é o que dava pra fazer, não dava pra fazer muito. Mas ele vai pro tempo. Ele quase não cita tempo na música. De certa forma, ele cita paralelamente, né? O medo, o momento que talvez ele tenha que entrar no avião, o medo do momento que ele vai abrir a porta, o medo de um monte de coisa, né? Em relação ao tempo, mas não é literal. O penúltimo verso é o que me possibilitou chegar mais próximo do que seria a minha conclusão. Minha, Rafael, cada um vai ter a sua. Ele fala assim, eu tenho medo e já aconteceu. Eu tenho medo e ainda está por vir. Então veja, eu acho que esse medo dele, o tempo está relacionado porque pensem agora num jovem compositor em 1977, diante de toda aquela repressão. Então, além desse medo mais óbvio que a gente já está aqui falando do tempo, o tempo assim, em algum momento vai acontecer alguma coisa ruim, seja para ele, seja para os amigos dele, seja também tem uma questão do tempo, que o tempo está passando e eu estou sendo alijado do que eu poderia, né? Um jovem, nesse período, foram 21 anos em que os jovens e os adultos não puderam efetivamente usufruir da sua capacidade criativa, profissional, na forma plena. Eles tinham uma censura, eles tinham uma repressão. Na minha opinião, esse tempo emerge da situação assim, o tempo está passando, e até onde vai isso? Até quando serei alijado dos meus direitos? Até quando eu terei que ter este medo? Enfim, a minha reflexão vai nesse sentido. O mapa do tempo é nesse sentido. Aí eu queria saber o que a Irvina pensa disso. Ótimo, Rafael, adorei essas suas, né, colocações sobre o tempo. E aí acho que dá pra gente discutir muitas coisas. Uma me parece que a temporalidade dessa canção evoca assim essa coisa, pra mim, eu sempre penso nessa coisa do tempo em suspenso, como você falou, são 21 anos. A juventude, 21 anos, ó, dependendo da idade que você tiver, você não é mais jovem. Passou 21 anos, dependendo da idade que você tinha quando começou ali o período da ditadura, você viu debaixo dos seus olhos a sua juventude passando, tomada pelo medo. Eu acho que o medo é uma categoria nessa música que está entrelaçada ao tempo. Eu acho que o medo faz uma colocação direta com essa suspensão do tempo. O tempo está passando, mas a partir do que já aconteceu, né, que ele diz, eu tenho medo e já aconteceu, eu tenho medo e ainda está por vir, e aí eu quase fiz um ato falho agora que eu ia dizer eu tenho tempo ao invés de eu tenho medo, mas eu acho que esse ato falho é muito negativo, muito autoexplicativo, porque as pessoas queriam ter tempo, mas o que elas tinham era medo. Quando você tá, de algum modo, apartado forçosamente do que você pode fazer com o seu tempo, porque o medo tá tomando a frente, você tá ali também perdendo o tempo da sua juventude. E não é um perdendo tempo por escolha, é muito diferente. Eu acho que o medo também se repete tanto aqui, articulado com o tempo, porque é algo forçoso, é algo vindo do exterior. E aí volta para aquela noção de intimidade. E eu sempre penso também, quando eu escuto essa música, no tempo consciente, cronológico, que um jovem como Belchior estava perdendo ali, né, que a gente sabe que na cronologia do consciente vamos ter passado, presente, futuro, então o que já aconteceu, o que ainda vai acontecer. Ao mesmo tempo, nós temos também o tempo inconsciente, que é atemporal. Em 1915, né, naquele artigo maravilhoso, O Inconsciente, o Freud nos lembra
que uma das características do inconsciente é justo a atemporalidade. Então, me parece que quando ele fala que, por exemplo, apertar o botão, cidade morta, placa torta indicando a contramão, que ele abriu a porta que deu pro sertão da solidão, me parece que ele tá vivendo toda essa música nesse tempo suspenso. Sabe aquela imagem que tem nos filmes, quando a gente joga umas coisas pra cima e fica tudo em suspenso e só um personagem está se mexendo, olhando tudo em suspenso? Quando ele fala do porão, que aí ele vem, né? Faca de ponta e meu punhal que corta, e o fantasma escondido no porão, e ele repete, faca de ponta e meu punhal que corta, e o fantasma escondido no porão, e ele vem, medo, medo, medo. Me parece que ele fala que, claro, né, fazendo referência aos porões do DOPS, enfim, né, onde haviam as torturas, mas pensando nesse porão mais psíquico também, a mim me dá uma sensação, Rafael e Ricardo, que é como se ele tivesse preso nesse porão do tempo. É como se o porão também fosse um aprisionamento desse tempo. As coisas estão ali em suspenso, ele quer se movimentar nesse tempo, mas há um impedimento muito factual, há um impedimento muito palpável. E aí, quando ele diz que no porão tem fantasmas escondidos, acho que não dá pra gente deixar de pensar também nas nossas fantasias, nos nossos fantasmas. Eu tenho medo e medo está por fora. Medo anda por dentro do teu coração. Eu tenho medo de que chegue a hora em que eu preciso entrar no avião. Eu tenho medo de abrir a porta que dá pro sertão da minha solidão. Apertar o botão, cidade morta, placa torta indicando a contramão. Faca de ponta e meu punhal que corta, e o fantasma escondido no porão. Faca de ponta e meu punhal que corta, e o fantasma escondido no porão. Medo, 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 medo. Quantas vezes nós escondemos no porão fantasmas e quando a gente vai se deparar, e aí pensando numa análise, nos deparamos com as nossas fantasias, com os nossos fantasmas, queremos atravessar, fazer a travessia dessa fantasia, desse fantasma, que é uma coisa muito difícil, muito trabalhosa, haja repetição de medo, 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 até elaborarmos algo diferente para a gente fazer essa travessia. E não vai dar para fazer isso sem a gente entrar nesse porão, sem a gente adentrar aí. Isso leva tempo. Pensando nos processos de análise, por exemplo, há um tempo lógico e há um tempo cronológico. E eu não sei se você percebeu, Rafael, mas você fez também um pequeno ato falho quando você foi falar do título. Você disse, não querendo fazer psicanálise selvagem, mas já colocando, porque eu coloquei meu próprio ato falho, quando você disse assim, o título dessa música, aí você disse, o texto. É porque esse título é um texto. O texto É um texto, é. Pequeno mapa do tempo. Eu acho que cabe aí a minha, a sua, do Ricardo, todas essas perspectivas sobre temporalidade. Mas a impressão que fica mais forte pra mim é essa do tempo preso. Até porque quando ele começa a citar, por exemplo, eu tenho medo que Belo Horizonte, eu tenho medo de Minas Gerais. O Belchior fez muitos shows, né? Eram cidades, estados pelos quais ele passou fazendo show. Ao mesmo tempo, outros ele tinha desejo de ir, não tinha ido, enfim. E ele estava num tempo ali que ele não sabia se ia poder fazer uma próxima viagem, se ia poder ou não fazer um próximo show, se ia poder estar ou não. E aí me chama muita atenção esse trocadilho que ele faz também. Eu tenho medo, Pai, Filho, Espírito Santo, São Paulo. Ele evoca essa coisa religiosa, digamos assim, que eu acho que também tem a ver com o tempo. Ele faz várias evocações do que ele poderia estar vivendo. E não Você percebeu que nesse verso aí, onde consta eu tenho medo, Pai, Filho e Espírito Santo, é onde ele cita locais muito ligados à religião? Eu tenho medo de Salvador,
Eu tenho medo Belém, ou seja, ele junta Salvador, Bahia, Belém, Belém do Pará, e aí ele vem Pai, Filho e Espírito Santo. Eu acho que ele fez ele agrupou geograficamente coração religioso do Delicioso. norte e nordeste, né? Lembrando que ele foi seminarista, né? E Quando você só. pra ele é importante. É, Pois é, vinalista franciscano em Guaramiranga, que é um dos lugares que faz mais frio no Ceará, vale lembrar. isso aí, lá em Simão, Lá em cima. lá em Simão, onde faz 20 graus. Porque Sobral é quente, meu povo, Sobral é quente. 20 graus o pessoal tá de cachecol. Mas vamos. Eu, inclusive, viu, Ricardo, sou uma dessas pessoas. Meu filho, aqui tem uma coisa no Ceará que é assim, fez um friozinho, a gente, na verdade, já usa a rede como lençol, ó. Já se enrola na rede, já é o nosso edredom. Isso aí. Agora, quando a gente fala de temporalidade, é bom lembrar que é uma coisa assim. Eu, pelo menos, tenho um pouco disso, né? Alguns artistas morrem jovens, né? Morreram jovens, aquele povo lá, não, Noel Rosa, Jimi Hendrix, Jim Morrison, sei lá, Janis. Vários morrem com seus 20 e poucos anos e a gente tem aquela imagem jovem. Amy Winehouse, mas. Bom mesmo, assim, o cara que foi massa mesmo foi o Noel, que foi com 24 e deixou tudo que deixou. Mas vamos lá, o Belchior viveu até os 71 anos. E aí a gente acaba tendo um contato com ele mais velho e fica pensando às vezes naquela pessoa mais velha, né? Ele era mais velho que nós três aqui. Só que quando ele fez esta música a qual nós estamos falando, ele tinha 28 para 29 anos, né? Era mais jovens do que nós três aqui, que estamos aqui conversando agora, bem mais jovem, inclusive. E ele tinha 29 anos fazendo essa letra, né? Imagina passando na cabeça daquele jovem mesmo, de 29 anos, no final dos anos 70, em plena ditadura, vivendo tudo isso aqui. E vivendo também uma coisa que deve ser monstruoso para ele, a fama, né? Porque ele imagina, o cara era um seminarista lá do Ceará, aí o cara se mete a fazer música, começa e ganha um festival Na hora na hora do almoço, ganha uma viagem para Europa, vai para Europa, volta, aí de repente as músicas dele estão na novela da Globo, todo o Brasil inteiro cantando isso, e esse cara vendo tudo isso, esse turbilhão na vida e tudo assustando, tudo sendo gigante, e ao mesmo tempo aquela coisa da solidão, né, do astro. Isso aqui é totalmente rock and roll, né? Se a gente for pensar nessa figura do rockstar, né, ele de repente virou o rockstar, que era conhecido no Brasil inteiro, suas músicas cantadas na Globo, e ele falando ali de solidão, né, de medo, de que vai ser agora, né? Porque muda completamente a vida da pessoa, ele mudou completamente e vivendo medo mesmo, medo que já trouxe, né? E era um medo que ele tinha, de fato, já na primeira grande música dele, que foi ali na hora do almoço, né? Medo. Já tinha tensão ali, não é, né? Já tinha aquela tensão do medo que vivia. E ele continuou aqui com o mesmo medo, né? Alguns discos depois, falando do Coração Selvagem, né? Que era aquela coisa beatnik total, totalmente beatnik. Eu adorei essa comparação, rapaz. Ele Adorei. ela era beatnik total, era o beatnik. Muito. Eu não tinha feito essa comparação. Adorei. E eu acho que, diante disso que você está dizendo, né? Ele traz o medo desde a primeira canção, que estourou, né? Que aconteceu, traz aqui pro Pequeno Mapa do Tempo, só que ele não deixa um punhal. Ele não deixa a palavra cortante. Eu acho que é quase como se fossem coisas indissociáveis. O medo está sempre presente e você falando me lembrou muito daquela outra música que eu acho que também tá nesse álbum Coração Selvagem, que é Paralelas. Que ele fala, né? No anterior, né? 76, é. Isso. E ele fala, né? No Corcovado, quem abre o braço com os braços eu. Ali também tem medo. Ali também tem solidão. Né? Ali também tem desamparo. Então, quando ele, voltando um pouquinho pro Pequeno Mapa do Tempo, quando ele diz assim, né? Medo, essa parte é uma parte, claro, né? Que eu amo, que é medo, fortaleza, medo Ceará. E ele canta isso com uma potência, gente, tão grande. Antes disso, né? Ele fala, na verdade, eu tenho medo Paraíba, meio Paranapá, e ele diz, eu tenho medo Estrela do Norte, paixão, morte é certeza. Medo, Morte é certeza, olha a importância disso. muito, medo, fortaleza, medo será, que eu acho que tem tudo a ver com o que o Ricardo falou agora, no sentido de essa explosão, ele se tornar um cantor tão popular, que era algo que ele não esperava, né? Ele sempre dizia que isso superou muito as expectativas dele, isso gerava esse medo, e gerava, às vezes, claro, além de satisfação, de prazer, mas a gente sabe que
pulsão de vida, pulsão de morte, estão ali entrelaçadas. A gente sabe que muitas vezes algo que é extremamente prazeroso pode ser também extremamente doloroso a partir da psicanálise, e que no inconsciente essas coisas convivem ali lado a lado, né? Não tem o ou é bom ou é ruim, ou é prazeroso ou é desprazeroso, é bom e é ruim, é amor e é ódio, é medo e é desejo. O Freud nos adverte muito cedo, ali em 1917, que aonde existe medo, pode existir também muito desejo. Então eu penso que quando ele diz, né, eu tenho medo, estrela do norte, paixão, morte é certeza, medo, fortaleza, medo, Ceará, sempre me traz uma certa sensação, assim, de que ele passou por todos esses cantos, ele foi fazer show em todo canto e tudo, mas a certeza da morte, o medo da solidão, o medo desse desamparo, fazia de algum modo com que ele evocasse o Ceará, a raiz, o lugar. Tanto que você vê que ele vem voltando, né? Ele vem para Paraíba. Ele fala da Paraíba, depois ele vai falar do Piauí. Então ele vai Rio, falar. Porto Alegre, Recife. Exato. Mas Ivna e Ricardo, tem um detalhe aqui que eu acho que é a parte mais afetiva da música, a gente não pode deixar de falar. E aí tem tudo a ver com o que a Ivna acabou de falar, desse retorno. Ele vai, diante do medo, ele vai voltando porque ele tem de mais íntimo. Essa é a minha tradução. E aí ele termina a música na coisa mais linda que tem. Quando no último verso ele diz, eu mando buscar outro lá no Piauí, aí ele faz a coisa mais genial que tem. Ele cita musicalmente, ipsis literis, uma cantiga folclórica, que é O Meu Boi Morreu. O meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outra maninha lá no Piauí. O meu boi morreu, que será da vaca? Pinga com limão, ô maninha, ururucubaca. É uma expressão tradicional que, apesar de citar o Piauí nominalmente, ela representa muito a região norte e nordeste do Brasil, né? Ela advém da tradição do Bumba Meu Boi. Olha o que ele faz, ele cita literalmente, ele diz, eu mando buscar outro lá no Piauí. Aí ele canta as últimas duas frases musicais, quando ele diz, medo, meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outro, maninha, no Piauí. Ele traz a melodia da canção folclórica tradicionalíssima e extremamente... Eu fico imaginando o quanto que essa melodia e esse estribilhozinho que é referenciado por essa canção folclórica, o quanto que isso devia dizer pra ele. De repente ele deve ter ouvido muito na infância dele, ele devia ter ouvido muito do entorno dele enquanto criança, se constituindo enquanto indivíduo, o quanto que essa citação musical, que pra nós é linda, interessante, tanto que eu tô aqui chamando atenção pra ela, mas pra mim ela é uma coisa impossível a gente imaginar o quanto que essa citação devia dizer pra ele. Qual é o acesso que ela dava ao seu porão, ao seu sertão, à sua solidão. Então, assim, ele termina a música, uma música que ele fala do medo, desde a primeira frase, ele termina voltando para dentro, talvez, do que tinha de mais íntimo, né? E assim, essas canções, né, como histórias, né, infantis, elas sempre tem o fantasma, o medo, né, que é, né, que bonitinho, o coelhinho bonitinho, né, o meu boi morreu. Morreu. E outras cantigas que dizem, né? Vai voltar pra pegar você. Isso. É medo, é pra né? fazer medo. Então não é coelhinho fofinho, bonitinho, não. É o meu boi morreu, o que será de mim? O que será de mim? Olha essa frase. O que será de mim? É muito forte isso, né? Isso É, é um boi desamparo, né? É um desamparo total. Tem a ver com o que a Ivna falou lá do começo. E eu achei fantástico vocês pegarem justo essa parte, porque assim, é uma parte da música que me toca muito sempre. Por quê? Exato. Tem estudos que dizem que essa cantiga específica, essa do boi, né? Do boi que morreu, enfim, que a cantiga é exatamente assim. Meu boi morreu, manda buscar outro maninha lá no Piauí. É assim a cantiga, certo? E a gente- linda. e a gente escuta essas cantigas, essa e outras, né? Enfim, que falam muito sobre essa questão que você estava apontando do, como diz aqui, é fazer medo aos meninos, fazer medo às crianças. As crianças não querem entrar em casa, estão brincando no meio da rua, pois, a cantiga aqui vai uma pedagogia ali do medo. O homem no saco do Sudeste. É o homem do saco preto, é o homem do saco preto, Que pega a criança. exatamente, que vai pegar a criança e tudo. E aí, a gente tem muitos festejos que falam do boi, né? Então, temos Bumba Meu Boi, Boi Bumbá, tem os festejos do boi, né? Em regiões do norte, como Parintins, por exemplo. Maranhão tem uma grande festividade do boi, sobretudo, sempre, mas sobretudo no período ali de
São João, nas festas juninas. Aqui no Ceará também, interior. Então ele veio de Sobral. Nos interiores tem uma coisa muito típica também, não envolve boi diretamente, mas são cantigas bem nessa toada dessa do boi, que é o nosso reizado, né? Então o Belchior com certeza é uma tradição que ainda bem ela não morreu e nem morrerá aqui no Ceará, que é bem típico, que é o dia da festa de Reis, que é 6 de janeiro, o povo passa nas casas pedindo, é também ameaça, também é medo, pedindo um dinheiro, os reis magos passam lá todos fantasiados, pedindo dinheiro. Se você não der, tem uma praga, que é rogada pra você. Roga uma Exatamente. praga. Se E você vê, não der. não precisa ir muito longe, né? Tem um planetinho azul em volta, que fica em volta do Sol. 1/4 do planeta considera o boi e a vaca sagrado, que é a Índia. Isso. 1/4 do planeta é sagrado, né? Então não é pouca coisa, não. Não, É muita pouca gente. coisa. Exato. E aí, quando ele diz, por exemplo, né? Eu acho, voltando um pouquinho, que ele diz assim: eu tenho medo, já aconteceu, eu tenho medo, ainda está por vir. Essa frase, gente, que é antes do boi, É. morre o meu medo, e isto não é segredo. Eu mando buscar outro lá no Piauí. E aí, quantas vezes na nossa vida, né? Nossa vida, sobretudo nós neuróticos, neuróticas e neuróticos aí, quantas vezes morre o nosso medo, e aí aquela coisa que a gente deseja tanto, parece que vai dar certo, aí vem o super eu e diz: será? Será que é isso Será mesmo? que é pra você? Será que você merece? Será que é isso mesmo? E eu não tô falando de meritocracia, né, mas tô falando do sentimento de merecer a partir de um desejo. Não, aí vem frases super egóicas como: você é isto, você não é. Quantas vezes o Belchior pode ter também se deparado com essa questão que é: bom, mas você é com toda a xenofobia que a gente sabe que tem, né, você é um cearense. Será? E vai fazer sucesso assim no Brasil inteiro? E como, né? Nem ele imaginava isso. Então, quantas vezes o nosso medo morre? Às vezes a gente até trabalha em análise esse medo e a gente elabora, mas aí a gente consegue muito rapidamente mandar buscar outra ali no Piauí. E o Piauí, o Ceará faz fronteira com o Piauí. Então, eu sempre penso que ele está dizendo também dessa coisa A fronteiriça fronteira, né? entre um medo e outro. Meu medo morreu, isso não é segredo. Mas peraí, eu mando buscar outro bem ali. Como diz aqui, lá acolá. Mando buscar outro bem pertinho. Eu acho que isso é interessante de pensar. E aí depois ele vem medo, meu boi morreu. Aí sim é uma referência mais direta, né? A canção, e ele diz que manda buscar outro. E a palavra maninha. Tem uma Maninha, né? É palavra de uma afetividade, né? muito, e que tem muito sentido pra gente, assim. E aí, mana, e aí, minha mana, e aí, maninha. Eu vou aqui no Ceará clamando, e aí, mulher, é como se fosse mulher. Mulher pegou outro boi pra mim, mulher, meu boi Minha morreu, nega. e agora? O que é que eu vou Minha nega. É. É o minha nega. Quando a gente É o jeito íntimo, né? Quando a gente fala em desejo, Irvina, a gente falou bastante no episódio 4, né, sobre desejo, sobre a música dos Rolling Stones, e o desejo tem aquele contexto dele que o desejo é aquilo que eu não tenho. Eu desejo o que eu não tenho. No momento que eu tenho, deixa de ser desejo. Manda buscar um em Piauí. Manda Aí eu buscar busco um novo desejo. Né? outro. Faz de novo a união, que aí, né, E aí, falar entre medo e desejo. E junto com o desejo, exatamente, vem o medo de eu não conseguir completar esse desejo. Né? Então, é uma armadilha, né, na qual o humano muitas vezes vive, é isso, né? A armadilha do desejo. O desejo é aquilo que eu não tenho. Eu sempre tenho medo de não ter. Aí, quando eu consigo aquilo que eu quero, que eu desejava, já não é mais desejo, porque eu já tenho. Então, deixa eu arrumar um novo desejo. E começa novamente esse medo do desejo. E tem uma coisa contrária a isso, né? Às vezes você parar e falar: bom, deixa eu contar aqui quanta coisa eu já desejei que eu tenho. Eu estou aproveitando ou não estou aproveitando? Eu estou vivendo isso ou não estou? Não tem a ver com a música, né? Tem a ver com esse fato do desejo que sempre está ali, que eu não tenho e vira. Né? A gente sofre muito com isso. E imagina o Belchior, o quanto ele desejou o sucesso, e quando ele tem o desejo, não tem mais a dor desses caras, que assim, muitas vezes a dor é de não ter mais nada pra frente. Fala: cara, o que eu queria eu já consegui, eu já sou um cara famoso, já fui ganhei o prêmio da Globo, fui pra Europa, paga pelo festival, agora toco na novela, o que mais eu quero? Onde eu vou colocar esse desejo? Tem onde colocar esse desejo? Que desejo eu terei? Nossa, imagina, né? Isso aos 29. Sim. Isso aos 29.
E ele Novidade. era, né, Ricardo, um inquieto, porque assim, a gente tá falando aqui, obviamente, do Belchior cantor, do Belchior compositor, mas a gente tem também o Belchior poeta, claro, mas a gente tem também o Belchior artista plástico, o Belchior que dedicou muitos anos da sua vida a estudar caligrafia, e aí tem um dos álbuns dele, que eu não vou lembrar exatamente qual é agora, que ele estuda diversos tipos de caligrafia, e ele mesmo fez questão de fazer toda a arte plástica do álbum, todos os desenhos, as caricaturas. Eu vou procurar que álbum é esse, acho que eu tenho salvo por aqui e vou mandar pra vocês. Ele fez tudo, ele desenhou tudo. Já era CD, mas ele dizia: rapaz, eu sei que é CD, mas eu gosto de chamar de disco. Eu gosto de chamar. O CD era muito moderno, né? Bichinho, se ele visse hoje os Spotify, as coisas da vida, assim, né? Streams da vida. E aí ele diz que ele desenhou, ele fez questão, né? Quando você diz, Ricardo, a falta evoca o nosso desejo. Somos seres de falta, portanto, somos seres desejantes, né? Já diria Lacan, o objeto A é aquele que causa o desejo. Então a gente está sempre em movimento para realizar esse desejo, para satisfazer essas pulsões. E aí eu acho que não tem como a gente deixar de falar que a sociedade em que a gente vive, e o Belchior já vivia, claro que mudou muita coisa, mas já era, né? Essa sociedade capitalista, neoliberal, ela tá sempre sendo muito sagaz em dizer: você não sabe mais o que desejar, não? Peraí. Tá aqui, ó. Ou te dar um novo bem de consumo, vou fazer isso, fazer aquilo. Só que o Belchior, ele não era essa pessoa, né, tão afeita a essa coisa dos bens de consumo. O que ele queria era consumir, que aí eu nem gosto muito desse significante para isso, mas digamos, desfrutar, acho que é um significante melhor, a arte. Então ele vai lá, opa, peraí, o que é que eu vou fazer mais? Cara, eu vou fazer os desenhos desse meu disco, que era já o CD, vou fazer a caligrafia. Aí ele escreve numa caligrafia italiana, eu acho, ele vai pesquisar lá no período da Renascença, escreve a caligrafia e tudo, e vai sempre tentando fazer mais. E eu acho genial, Ricardo, quando o povo diz, né, acho que é lá para 2008 que ele dá aquela sumida e tudo, e aí vão achar ele, né, fantástico, acho que acha ele, faz uma entrevista, ele diz: rapaz, eu não tô sumido não, tipo assim, eu não me deixe, eu não tô desaparecido não, que eu acho que tem tudo a ver com isso que o Ricardo tá trazendo, que é, muitas vezes, né, esse excesso. E olha que Belchior não viveu esses tempos que a gente vive hoje. Tem tempo, né, aceleradíssimos de redes sociais, de 1000 informações por minuto, enfim. Mas mesmo assim, o meio televisivo foi lá e buscou ele. Ele disse: não tô sumido não. Assim, não tô sumido. A pessoa tem que estar sempre produzindo, tem que estar sempre fazendo. Eu acho que ele também é subversivo nesse sentido. Ele diz: tô pensando, tô aqui com um projeto, viu? De traduzir todas as minhas músicas pro espanhol. Ele tinha esse projeto, né? Todas as minhas canções pro espanhol. E vou ver se lanço aí um disco novo. E aí, some de novo. Mas ele não estava desaparecido. Assim, me lembro do meme, falando de coisas atuais, tem um meme que diz assim: se você me vir em tal lugar, fazendo isso, aquilo, não me tire dali não, eu tô exatamente onde eu quero estar. Isso é muito Belchior pra mim, né? Quando Ele tava se encontrando lá, né? Ele estava pintando, ele estava produzindo as artes plásticas dele, e as pessoas ávidas pela presença dele, colocando, ele quase que faz, né, digamos, se a gente pudesse trazer para esse meme: se vocês me virem assim, sumido, desaparecido aos olhos de vocês, eu tô exatamente onde eu quero estar. Me deixa Deixem quieto. aqui. Eu acho que tem a ver com aquilo que Ricardo colocou no começo, que Se você souber por onde andei, se você me perguntar por hoje andei, em que você sonhar. eu sonhava. De olhos abertos lhe direi, a mim vou me desesperava. Ali ele estava no auge do desespero, que era 1973. E depois a outra versão vem para 76. Mas a original ele estava no auge do desespero. E aí ele fala, né? Desesperadamente eu grito em português. Em português. Em português, isso é muito bonito. Porque ele sempre foi muito inquieto também com essa coisa de não haver uma valorização do português. E aí eu vou mais adiante, tem uma entrevista, agora não lembro onde foi que eu assisti dele também, que ele diz: às vezes o português é muito desvalorizado, porque além de, na América do Sul, né, terem acontecido muitas colonizações que originaram a fala de uma língua espanhola em outros países, os hermanos, mas ele diz, porque tem a ver, olha como ele já estava à frente do tempo dele, ele diz, tem a ver também com aquilo que vem na nossa língua portuguesa, que tem a ver com a diáspora africana, com as pessoas escravizadas que vieram de países africanos, com as línguas várias, múltiplas indígenas. Então, Lélia Gonzalez fala sobre o português, e a gente tem estudos hoje sobre o pretupiguês. Então, no Belchior nem estava falando ainda diretamente sobre isso, mas indiretamente ele já estava.
Ou o tanto de preconceito que é carregado contra o português que se fala no Brasil, e é nesse português que eu canto, porque rompe também com esse padrão tão europeu. Não falamos o português do colonizador, falamos um português que foi torcido, subvertido, a gente cortou com o nosso punhal ali enquanto país colonizados. E aí eu gosto sempre de pensar uma psicanálise decolonial, a brasileira, e eu acho que também é possível pensar o Belchior nessa toada, porque ele está sempre num canto muito anti-imperialista, num canto muito anti-ditadura, e de algum modo, quando ele aponta nessa entrevista, ó, sabe, o nosso português é escanteado, porque tem também ali a mistura com as origens africanas, com as origens indígenas, então isso não é bem visto. Ele está falando de preconceitos, ele está falando de racismo, ele está falando de xenofobia, então acho que é importante também, quando a gente reatualiza Belchior, pensar nessas dimensões. Até porque quando ele canta, né, um preto, um pobre, um estudante, uma mulher, em outra canção, né, agora me fugiu o nome, mas é uma canção bem conhecida também, se vocês lembrarem me ajude, quando ele fala um preto, um pobre, um estudante, e que os policiais estão ali cumprindo o seu dever, que é um dever duro, que é um dever terrível, né, de cumprir a lei, ele está falando de pessoas que estão marginalizadas. Ele está falando de uma mulher, ele está falando de um pobre, ele está falando de um preto. Então ele está falando da população negra, da população feminina, ele está falando de raça, classe e gênero. Apesar de ele ser um homem branco, porém nordestino, cearense, ele sabia, ele experimentava em alguma medida, não a questão da raça e nem da classe, mas ele experimentava em alguma medida essa questão que a xenofobia nos traz, né? Que é sempre colocar nós nordestinos e nordestinas num lugar de cidadão de segunda classe, de subdesenvolvidos, menos desenvolvidos. Então ele estava tão atento a isso, e eu citei Lélia Gonzalez porque é ali que Lélia está produzida, né? Década de 70 também. Então ele traz algo que para mim é muito decolonial, quando ele injeta nas canções dele, ó, essas pessoas são marginalizadas. A polícia está incidindo sobre essas pessoas, né? A polícia é esse braço armado do Estado que está incidindo aí para perpetuar também a marginalização dessas pessoas, sendo que a própria polícia é uma classe operária, também muitas vezes marginalizada. Marginalizar. Belchior, gente, ele... Uniu tudo. O caba, como diz aqui, o caba é bom, o caba é rocheda. Meu bem, guarde uma frase pra mim dentro da sua canção. Esconda um beijo pra mim sob as dobras do blusão. Eu quero um gole de cerveja no seu copo, no seu colo e nesse bar. Meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja. Não quero que a cabeça pense, eu quero que a alma deseja. Arco-íris, anjo rebelde, eu quero corpo, tenho pressa de viver. Mas quando você me amar, me abrace e me beije bem devagar, que é para eu ter tempo, tempo de me apaixonar, tempo para ouvir o rádio no carro, tempo para a turma do outro bairro, pra eles saber que eu te amo. Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente. Tome um refrigerante, coma um cachorro quente, sim, já é outra viagem. E o meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Meu bem, mas quando a vida nos violentar, pediremos ao bom Deus que nos ajude. Falaremos para a vida: vida, pisa devagar, meu coração, cuidado, é frágil. Meu coração é como um vidro, como um beijo de novela. Meu bem, talvez você possa compreender a minha solidão,
pressa de viver. E este jeito de deixar sempre de lado a certeza e arriscar tudo de novo com paixão. Andar caminho errado pela simples alegria de ser. Meu bem, vem viver comigo, vem correr perigo, vem morrer comigo. Meu bem, meu bem, talvez eu morra jovem, alguma curva do caminho, algum punhal de amor traído completará o meu destino. Meu bem, vem viver comigo, vem correr perigo, vem morrer comigo. Meu bem, meu bem, meu bem. Tantos cantores chamam baby, tantos cantores chamam baby, tantos cantores chamam baby, meu bem. E aqui vai nosso agradecimento ao pessoal que está comentando no Instagram. Em uma postagem onde tem um corte falando do episódio da Geni, do Chico Buarque, o Jackson Farias disse: magnífico esse episódio. Também a Célia disse: Chico é gênio. A Lugarde Gomes: Chico é espetacular, gênio, atemporal, único. A Virgínia Moreira Robalo: ele é um gênio. A Simone Pinheiro disse: Chico Buarque merece todas as glórias da MPB, o maior dos compositores. Dimitri Nicori: o maior gênio da música brasileira. A Catita e companhia: a diferença das letras dos grandes compositores da época e as de hoje. A Ana Maria Santos Laitano: no Chico está resguardado o consolo do sublime. A Jucenira Monteiro comentou: Chico genial e incomparável. Ainda não surgiu um substituto para sua poesia atemporal, Olhar de Lince. E para você que ainda não falou com a gente, basta postar o seu comentário lá no Instagram ou aqui mesmo na sua plataforma de podcasts favorita. Acorde, música e psicanálise, com Rafael Garbuio e Ricardo Pesati. Produção de áudio Vinhetando.